lá no meio daquele lago. Morte não necessariamente significa término da vida, mas término de uma fase da vida, por exemplo. Pode ser um momento de transformação, em que você, por exemplo, deixa de ser adolescente para ser uma pessoa adulta, deixa de ser criança para ser um adolescente, deixa de ser uma pessoa que tinha uma série de problemas e morre para aquele tipo de coisa e renasce para uma nova coisa. Por causa do Palmeiras ou por causa do Porto? Por causa do Palmeiras. Gosto de tudo verde e do monte de porco. E o Zetin era o goleiro do São Paulo naquele tempo. Ele catava muito pênalti. Ele era famoso no Brasil por catar pênalti direto. Ele nunca escolhia o canto. E o Brasil foi para final, semifinal da Copa América, coisa assim, foi para os pênaltis e perdeu. E ele estava no gol e ele escolheu o canto em todos os pênaltis, ele não catou nenhum. Então eu ficava muito puto com ele. Eu sonhava que eu estava lá no jogo. E eu levantava na cama, sentava assim na cama e começava a discutir com o Zé, xingá-lo, porque ele não tinha catado os pênaltis. E meu pai acordava, eu dormia no quarto com meu pai acordava de madrugada, falava calma, calma, ia conversando comigo, mesmo eu dormindo, sonhando, e meu pai me acalmava para eu voltar a dormir e parar de brigar com o Zé. Obviamente esse garoto ele deve ter tido uma admiração pelo Zé, talvez pelo Zé ter jogado no time dele ou na seleção que ele torce. Então o Zete é o simbólico equivalente ao pai dele. Quando ele começa a ter dúvidas a respeito da atuação do Zete, talvez ele tenha tido dúvidas a respeito do pai dele, alguns aspectos que ele nunca pôde, pela repressão, tentar esclarecer, e ele faz isso para tentar, esses desejos que estão reprimidos, ele tentar esclarecer com o Zete, que simbolicamente é o pai. Tanto que quando o pai aparece, ele continua falando com o pai como se fosse o Zete. E ele está completamente certo, porque o Zete, no sonho, tem a função de seu pai. Ele não fez nenhuma confusão. O sonho já é um elemento que nós podemos tomar na compreensão de como o budismo, né, pode, compreender essa linguagem dos sonhos. Principalmente os sonhos que revelam, né, significados mais profundos, diferente do sonho comum, que pode ser apenas um momento psíquico, ou uma noite mal dormida, ou uma alimentação mal digerida, né, e você tem alguns fragmentos de imagens, né, coisas do passado que não se tem assim como fazer uma leitura mais profunda. Mas esses sonhos reveladores, eles teriam uma clareza, uma luminosidade, um simbolismo mais profundo que pode ser então trazido para a consciência para elaborar, né, como elemento dentro do seu caminho espiritual, da sua meditação, da sua compreensão, do seu processo mental. Uma vez perguntaram para Freud o que significava sempre sonhar com um charuto. Ele disse que poderia ser muitas coisas, mas ele disse que às vezes um charuto era só um charuto. Uma pessoa podia estar sonhando com charuto porque talvez tivesse vontade de fumar. Muita gente não lembra, fala assim, eu nunca sonho. Não é verdade, se você estiver registrando lá, você vai ver que ele mexe o olho acompanhando o sonho, tudo isso. Só que ele não acorda depois do sonho e aí ele não lembra, né? Ele emenda, ele sai desse tipo, né? Acabou de sonhar, ele entra no outro sono, sonha de novo, entra no outro sono e ele não lembra. Então, na verdade, ele não tem a consciência do sonhar. E muitas vezes isso incomoda muito a pessoa. A pessoa fala, poxa, todo mundo conta sonho, fala que sonha, eu não sonho nunca. Então, às vezes, existem técnicas, né? De você levar o indivíduo para o laboratório e acordar. E aí, você estava sonhando com alguma coisa? Aí a pessoa fala, estava sonhando com isso e aquilo. Então, é um jeito de você conscientizar o indivíduo, né? A aprender a lembrar dos seus sonhos. Isso daqui foi gasto quase 100 mil reais. Mas isso é porque... Lá no Rio de Janeiro eu era casado e estava um calor infernal e o ar-condicionado não estava funcionando. Minha mulher dormiu com a janela aberta, com a cabeça voltada para baixo. Eu sonhei que eu tinha um cachorro preto querendo me morder e eu comecei a chutar. Aí você já imagina o que aconteceu. Eu dei um belo chute na cara da minha mulher. Foi um pesadelo, com um final trágico. Coitada dela.
Quando eu estava casada, as meninas eram pequenas, eu sempre sonhava que eu ia atrás do meu marido em boate, em bar, em restaurante, assim, e ia tomar conta mesmo dele, né? E eu falava pra ele assim, você tem que rezar antes de dormir, porque tua alma, quando você vai dormir, ela vai para os lugares que não presta. Você gosta de sonhar? Não, Você não gosta de sonhar? não. E como é que foi esse sonho que você teve? Eu tive essa noite. E como é que foi? Foi terrível. E apareceu o que pra você? Um monstro. A criança pequena, ela passa muito tempo sonhando. Então, logo que o bebê nasce, 60% do tempo que ele dorme, ele sonha. Né? Isso diminui um pouquinho com a idade. A criança dos seus 3, 4 anos passa 40% a 45% nesse sono. Depois tem, quando vai chegando mais na adolescência, em torno de 25%. E o adulto, ele dorme em média 20% do tempo do sono dele sonhando. De voar, que eu tô lembrado agora não. Mas também pra mim não seria um sonho, seria um pesadelo, né? Porque eu tenho medo de altura, essas coisas de voar, então... Eu, por exemplo, já sonhei que voei, coisas desse tipo, e a sensação foi inédita. Tô voando numa altura de um morro, assim mesmo, vendo luzinhas, eu não enxergo as casas. Eu sonhei que era... É tipo Peter Pan, entendeu? Assim, voando. Isso tudo são provavelmente imagens que se formam em cima de sensações corporais que são associadas às coisas que estão sendo lembradas naquele momento. A pessoa, quando sonha que está voando, está sonhando que está livre. Talvez essa pessoa esteja passando por uma pressão intensa e ele, durante o sono, ele tenta compensar esse desejo através de um momento de liberdade. Mas aí, uma mancha, uma coisa de espinha, assim, mas o que eu sentia na hora? Eu falei, pô, sou eu mesmo, só a luz. Eu não fiz modificação. Eu sonhei que eu estava num show, com um monte de gente, num morro, assim, um morro bem alto, eu estava no meio de uma plateia, todo mundo tendo gente cantando, como se fosse uma festa, uma parada, assim, né? E eu estava naquela festa e fiz amizade com umas 4, 5 pessoas que estavam do meu lado, umas pessoas. Eu conversando, rindo, tudo. Quando eu olho pra baixo, assim, como eu estava no morro, eu via muitas pessoas chegando pro show pra participar desse show, né? E dessas pessoas que subiram, uma das pessoas apareceu meu avô, que é falecido, né? Ele faleceu há algum tempo, e ele pegou no meu braço e falou assim, ó, vai acontecer uma coisa muito ruim, mas não é com você. Eu quero que você encoste naquele muro ali e fica quieta. Aí eu falei, coisa ruim, mas eu não posso avisar essas pessoas que estão comigo? Ele falou, não, isso não é com você, mas você tem que encostar agora. Ele me catou pelo braço e me encostou na parede. No mesmo momento eu olhei pra cima assim, vinha vindo um avião, e ele foi baixando assim, caiu no meio dessa multidão, e houve uma explosão enorme. Eu estava encostada nesse muro, então não aconteceu nada comigo, mas eu vi gente gritando. E essas pessoas que eu tive contato também sofreram com esse acidente, né? Então foi uma coisa que me chocou muito, mas eu vi que não era diretamente comigo. Mas eu nunca tinha sonhado com meu avô. Meu avô já tinha morrido há mais de 10 anos, eu nunca tinha sonhado com ele. Então eu estranhei. Quando eu acordei, fiquei pensando, tentando relacionar esse meu sonho com algum fato, né? Porque sempre acontece algum fato assim. Quem poderia morrer, o que aconteceu? Meu avô já era falecido. Aí naquela mesma semana aconteceu a morte dos Mamonas, né, assassinas, que eu tentei relacionar isso comigo, que eu falei, pô, isso é realmente uma coisa que me marcou muito, mas que não estava ligado diretamente a mim. Por que eu relacionei com Mamonas? Porque quando eu fui ver no mapa onde bateu o avião